Meu nome é Elaine Cristine Dantas Moisés. Eu vou discutir com vocês o tema tireoidopatias e gravidez. Essa discussão faz parte do conteúdo programático da disciplina Saúde da Mulher 2, ministrada pelo Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, aos seus graduandos em medicina. A regulação da secreção hormonal se faz por feedback negativo de alça longa, por triodotirosina, que é o T3, e tiroxina, que é o T4, os hormônios tiroidianos, atuando sobre a adeno, hipófise e sobre o hipotálamo. Quando as concentrações desses hormônios estão elevadas, inibe-se a produção de TRH pelo hipotálamo e de TSH pela adenohipófise, levando a célula folicular da tireoide a reduzir tanto a captação de iodo como a liberação de vesículas de tireoglobulina. Com isso, ocorre uma diminuição da produção de secreção de T3 e de T4. A ingestão diária de iodo varia entre 70 e 200 microgramas, sendo absorvido no duodeno. As células foliculares tireoidianas captam iodeto presente na corrente sanguínea e, através da ação da enzima peroxidase, transformam-no em íon iodo. A ligação de íons de iodo à tirosina forma 3-monoiodotirosina, que é o MIT, e a 3,5-iodotirosina, que é o DIT. Os hormônios tiroidianos são formados a partir da ligação de MIT e de DIT, da seguinte forma. A associação de MIT mais DIT dará origem ao T3, triiodotirosina, e a associação de DIT mais DIT dará origem à formação da tiroxina, do T4. A secreção hormonal é dividida em torno de 90% de T4 e 10% de T3. A maior parte do T4 ela vai ser convertida em T3 nos tecidos periféricos. A função desses dois hormônios são qualitativamente idênticas, mas o que difere entre eles é a rapidez e a intensidade da ação exercida por eles. O T3 ele é biologicamente mais ativo que o T4, com uma potência girando em torno de 4 vezes maior do que o T4. Está presente em quantidades menores na circulação sanguínea, como referimos anteriormente, e persiste por um período de tempo menor. Quais as funções exercidas por esses hormônios? Eles elevam a taxa metabólica e a geração de calor, aumentam a atividade de diversas enzimas, dentre elas as relacionadas com o metabolismo dos carboidratos e de fosforização oxidativa. Além disso, estimulam a produção de RNA e a síntese de proteínas. E por seus efeitos metabólicos, também influem no desenvolvimento do sistema nervoso de relação. Durante o período gestacional, ocorrem diversas alterações no organismo materno, a fim de ajustar a produção hormonal às novas demandas, que combinam com adaptações do eixo hipotálamo, hipófise, tireoide materno. Os hormônios tireoidianos são transportados no sangue através das seguintes proteínas: globulina transportadora de tiroxina, a TBG, e a transtirretina, TBPA, além da albumina. A TBG encontra-se em baixa concentração sérica. No entanto, apresenta alta afinidade com os hormônios tireoidianos, sendo, portanto, responsável pelo transporte de grande parte de T4, cerca de 68%, e de T3, em torno de 80%. Durante a gestação, por estimulação estrogênica da síntese hepática, a TBG aumenta de 2 a 3 vezes, enquanto que as concentrações de TBPA e de albumina permanecem inalteradas. Os níveis de T3 e de T4 aumentam durante a gestação como resultado dessas alterações, ficando nos limites superiores de normalidade. Esses níveis
costuma elevar-se acentuadamente no início da gestação e mantém um platô no início do segundo trimestre em cerca de 30 a 100% dos valores anteriores da gestação. Os hormônios livres tendem a reduzir com ligeiro aumento de TSH, resultando da estimulação do eixo hipófise-tireoide. Por influência da gestação, ocorre ainda variação na atividade das enzimas responsáveis pelo metabolismo periférico dos hormônios tireoidianos maternos, deiodase tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Durante o primeiro trimestre, ocorre estimulação direta da tireoide materna por níveis elevados de gonotrofina coriônica, o HCG, que é acompanhado por uma inibição parcial do eixo hipófise e tireoide. Coincidentemente, com o pico de concentração de HCG, que ocorre em torno de 8 a 14 semanas de gestação, há uma diminuição transitória do TSH sérico. Aproximadamente 20% das grávidas normais apresentam níveis séricos de TSH no limite inferior de normalidade neste período. Importante lembrar que essa estimulação transitória da tireoide materna pelo HCG, ela vai ser uma resposta fisiológica ao pico de HCG. Não corresponde a um hipertireoidismo e não deve ser tratado, deve ser acompanhado, realizando-se nova função tireoidiana após essa fase, para se ter certeza de que se trata de uma alteração fisiológica e não de um processo patológico. Ao longo da gestação, ocorrem modificações dos níveis considerados normais de T4 livre e de TSH. Lembrar que nós não vamos dosar T4 total, pelas alterações gravídicas, principalmente de TBG, que mencionamos anteriormente. Então, os valores que devem ser analisados são de T4 livre e de TSH. E a tireoide fetal? Como que ocorre a sua formação e a sua fisiologia? Ela inicia a captação de iodo em torno de 10 a 12 semanas, passa a ser controlada pelo TSH fetal a partir de 20 semanas. Os níveis séricos fetais aumentam progressivamente durante a gestação, tanto de TSH quanto de TBG, de T4 livre e de T3 livre. Atinge níveis iguais no adulto em torno de 36 semanas, próximo ao nascimento. O TSH não atravessa a placenta. E o T3 e T4 atravessam a placenta em pequenas quantidades. Vale ressaltar que tanto o TRH, iodo, anticorpos, o PTU e o metimazol, que são as drogas antitireoidianas, atravessam a placenta e podem ter ação fetal. Esse quadro vai resumir o que a gente acabou de falar. Não atravessa a placenta, TSH. Atravessa em pequenas quantidades, T3 e T4. Atravessa em grande quantidade e pode ter ação sobre a tireoide fetal. TRH, iodo, anticorpo antirreceptor de TSH e as drogas antitireoidianas, propiltiuracil e metimazol. Na gravidez, deve-se rastrear? Existe uma controvérsia na literatura. Existem grupos a favor do rastreamento universal e grupos que não advogam sobre o rastreamento universal. O Colégio Americano de Ginecologista e Obstetrícia, o ACOG, reporta-nos que o TSH não faz parte de uma rotina de pré-natal e deve ser solicitado nos casos de suspeitas, de sintomas, de antecedentes de tireoidopatia ou quando tem associação com comorbidades, por exemplo, o diabetes mellitus. Já outras sociedades advogam no sentido de que o TSH deveria estar presente na rotina de pré-natal e a fim de proporcionar o tratamento de todos os casos diagnosticados, já que 90% dos casos são subclínicos. No nosso meio, a gente ainda opta pelo rastreamento orientado pelo ACOG,
realizar essa avaliação no caso de sintomas, de comorbidades associadas e de antecedentes pessoais de tireoidopatias. Vamos falar agora sobre o hipotireoidismo. O que seria hipotireoidismo? É um estado clínico ou bioquímico causado por produção insuficiente de hormônios da tireoide. Incidência é em torno de 2,5% das gestantes, se incluirmos o hipotireoidismo subclínico. De 5 a 8% vão estar associados a um diabetes tipo 1. Mulheres com diabetes mellitus tipo 1 têm risco de 25% de desenvolver disfunção tireoidiana no pós-parto, principalmente pelas alterações autoimunes. Quais as principais causas? Ele pode ser secundário em 5% dos casos, em decorrência de doenças na hipófise ou no hipotálamo, mas a grande maioria, 95% dos casos, são primários. O defeito está na glândula tireoide, sendo a principal causa a tireoidite de Hashimoto, na qual os anticorpos antiperoxidases citotóxicos agem sobre as células foliculares tireoidianas, causando a lesão dessa célula e a morte celular, a atrofia tireoidiana ou o BOSO. Pode coexistir com outras doenças autoimunes. Outras causas menos frequentes são a ablação de tireoide por iodo radioativo, previamente à gestação, uma tireoidectomia, radiação externa, linfomas, medicações ou a própria deficiência de iodo. O quadro clínico é variável e muitas vezes se confunde com sintomas próprios da gestação, por exemplo, lentificação de pulso, letargia, rouquidão, cabelo seco, quebradiço, comprometimento da memória, personalidade, sensação de frio. Devemos fazer o diagnóstico laboratorial, porque muitas vezes ficaremos em dúvida se tratam de sinais e sintomas próprios da gravidez ou de uma manifestação clínica de um hipotireoidismo. Esse diagnóstico laboratorial vai ser realizado principalmente pelo TSH ultrassensível. Quando elevado, ele vai significar que ocorre disfunção primária da tireoide. E no caso do hipotireoidismo, normalmente você terá associação com T4 livre baixo. Porém, o que escolheremos para o rastreamento é a dosagem do TSH. Outros exames que podem ser realizados é o teste do TRH, que diferencia a etiologia, se é primária ou secundária, porém, durante o período gestacional ele não deverá ser feito e deverá ser realizado apenas no puerpério. O lipidograma pode mostrar alterações inespecíficas e a dosagem do anticorpo antiperoxidase tireoidiano vai determinar a causa autoimune. Quais as complicações decorrentes do hipotireoidismo? As mais frequentes estão relacionadas a perdas fetais, a desenvolvimento de síndromes hipertensivas e aumento de taxa de cesárea. É importante lembrarmos que no hipotireoidismo a gente tem a associação do aumento de prolactina e, mais frequentemente, a paciente vai manifestar com quadros de infertilidade. Mas quando ela engravida, pode ocorrer um aumento de perdas fetais. Em relação às complicações fetais e neonatais decorrentes do hipotireoidismo, nós temos aumento de anomalias fetais, aumento de restrição de crescimento intraútero e baixo peso ao nascer, aumento da morbimortalidade perinatal e neonatal, prejudica o desenvolvimento neurocognitivo, e no hipotireoidismo congênito, que ocorre em torno de 1 para cada 4.000 nascimentos, somente 5% diagnosticado pelos sintomas e sinais apresentados pela criança. É importante ressaltarmos que o tratamento do hipotireoidismo durante a gestação é fundamental. A reposição do hormônio tireoidiano previne complicações. O T4 livre abaixo do normal durante o primeiro trimestre deverá ser corrigido, uma vez que a gênese tireoidiana fetal se inicia em torno de 10 a 12 semanas de gestação.
Mas essa tireoide fetal, ela só vai secretar efetivamente tiroxina a partir da 18ª, 20ª semana. E durante toda essa fase em que o feto ele vai depender da passagem de hormônio tiroidiano materno através da barreira placentária, e níveis maternos subnormais desse hormônio em qualquer fase da gestação poderão comprometer o desenvolvimento psicomotor da criança. Na fase de embriogênese, o hormônio tiroidiano ele é responsável principalmente pela migração neuronal, que será fundamental para o desenvolvimento dessa criança. Portanto, quando tratar? Na população geral, é discutível. O hipotireoidismo clínico deverá ser tratado, mas o hipotireoidismo subclínico advoga-se que se deve se tratar quando tivermos um TSH alto, acima de 10 miliunidades por litro, ou entre 5 e 10, com presença de bócio ou de anticorpo. Na gestação, trataremos todos, pelas complicações que já citamos anteriormente. Como tratar? Temos disponível no mercado medicações à base de T4, à base de combinação de T4 e T3 ou à base de T3. O que escolher? Optamos pelo tratamento utilizando-se a reposição de T4, de levotiroxina. Ela apresenta uma meia-vida longa, de 6 a 7 dias, é utilizada em tomada única diária, portanto, o esquecimento de um dia não compromete o tratamento todo. E qual a vantagem de se utilizar a levotiroxina? É que a levotiroxina ela vai ser convertida a nível de tecido em T3, então eu utilizo um passo da cascata biológica. A combinação de T4 com T3 não traz vantagens sobre a utilização de T4 de forma isolada. E não há dados seguros sobre o uso dessa combinação na gestação. O T3, utilizado isoladamente como tratamento, apresenta uma meia-vida curta, então deveria ser utilizado em 2 doses diárias. Não temos dados seguros sobre o uso durante a gestação e a gente deixa de utilizar uma etapa metabólica, que é a conversão do T4 para o T3, como ocorre na utilização do T4. Portanto, vamos utilizar a levotiroxina. Como tratar? Qual a posologia? O início, geralmente, a gente vai utilizar com uma dose de 1,6 a 2 microgramas por quilo dia. É utilizado em dose única diária em jejum. É importante que se oriente e que se avalie se a paciente está utilizando a medicação em jejum, porque quando ela é utilizada fora desse período, a sua absorção é prejudicada. A dose máxima diária gira em torno de 200 microgramas dia e o controle de tratamento seria realizado através da dosagem, principalmente do TSH, além da dosagem do T4 livre. Deve ser realizada a cada 4 a 6 semanas, para que se dê tempo da mudança de dose da medicação utilizada, a mudança de posologia, determine efeitos laboratoriais. Deve-se manter o TSH entre 0,5 e 2,5 e o T4 livre no limite superior de normalidade. E se a paciente ela já tinha hipotireoidismo diagnosticado prévia à gestação e engravida? O que deveremos fazer nessa situação? Lembramos que quando a paciente tem um hipotireoidismo por Hashimoto, só dela engravidar, pelas mudanças gravídicas, nós estamos autorizados a aumentar 25% da dose. Nos casos de ablação de tireoide, em torno de 50% da dose. De um modo geral, engravidou, aumente em torno de 30% da dose de levotiroxina no diagnóstico, principalmente pensando na necessidade fetal desse hormônio e das modificações gravídicas que a gente já discutiu anteriormente. Depois dessa fase inicial, os ajustes serão baseados nos testes de função tireoidiana, tentando-se deixar o controle com um TSH em torno de 0,5 a 2,5, principalmente entre 2 e 2,5. No puerpério, deveremos retornar a dose
para aquela utilizada no período pré-gestacional e realizar um controle de TSH em torno de 6 semanas para reajuste da dose. Em relação ao hipotireoidismo subclínico, qual que é o conceito? Nesse caso, nós teremos um TSH elevado, porém, o T4 livre estará dentro dos limites de normalidade. A sua prevalência na população geral varia de 4 a 8,5% e na gestão de 2 a 2,5%. 2,5% dos casos progride para hipotireoidismo clínico por ano e 5% evoluem para normalidade por ano. O prognóstico é melhor do que no hipotireoidismo clínico, porém com possibilidade de ocorrência das mesmas complicações. O tratamento é o mesmo, com levotiroxina, e a possibilidade de tratamento deve ser levantada para minimizar essas complicações. Agora nós passaremos a discussão para o hipertireoidismo. Qual que é a prevalência do hipertireoidismo? É uma condição clínica ou bioquímica causada pelo excesso de produção dos hormônios. A sua prevalência gira em torno de 0,4% da população geral e 0,2% das gestantes. Uma em cada 1.000 a 2.000 gestações cursará com hipertireoidismo. A principal causa é a doença de Graves. 95% das gestantes com hipotireoidismo terão como causa básica Graves, e em torno de 11% das mulheres com disfunções tireoidianas no pós-parto também cursarão com hipertireoidismo. Outras causas menos prevalentes são o bócio nodular, adenoma tóxico, tireoidite subaguda, tireoidite linfocítica. Devemos lembrar que a tireoidite de Hashimoto apresenta uma fase inicial subaguda, onde ela se manifesta com o aumento de liberação de hormônio tireoidiano e posteriormente passa para uma fase de disfunção com baixa produção e liberação de hormônio tireoidiano, adquirindo a sua forma de hipotireoidismo. A gestação como um desencadeante. Lembramos que, em decorrência das modificações gravídicas, do aumento do HCG, nós teremos fisiologicamente, entre a 8ª semana e a 14ª semana, um período onde teremos um hipertireoidismo subclínico. É um hipertireoidismo gestacional transitório, em que não deverá ser tratado e que fisiologicamente ele será corrigido à medida que o HCG vai diminuindo os seus níveis. Um outro fator relacionado à gestação como desencadeante é a doença trofoblástica gestacional. Lembramos que eu tenho um aumento importante dos níveis de HCG, que irá atuar de maneira cruzada a nível de tireoide e que estará presente como manifestação clínica em aproximadamente 7% dos casos das molas completas. O tratamento vai ser a resolução da mola. E, consequentemente, teremos a resolução do hipertireoidismo. Mas, nos casos de manifestação de crise tireotóxica, eu deverei tratar esses sintomas. O puerpério como desencadeante. É importante lembrarmos que existe uma entidade clínica chamada tireoidite pós-parto autoimune e também a doença de Graves pós-parto. No retorno de puerpério, eu preciso avaliar sintomas relacionados com hipertireoidismo. Pode ocorrer manifestação de hipo e de hipertireoidismo, ou um seguido do outro, sendo mais comum o hipertireoidismo. Ocorre recorrência após um ano em torno de 6 a 9% das mulheres, e 60% das mulheres com diagnóstico prévio de Graves apresentam uma recorrência pós-parto. Portanto, esse período, a gente tem que ter atenção para esse diagnóstico. O quadro clínico do hipertireoidismo também é variável, muitas vezes também tem manifestações que nos confundem com manifestações clássicas da gestação, portanto, é preciso atenção para a suspeita diagnóstica. Nervosismo, exoftalmia, bócio, palpitações, taquicardia, pulso rápido, tremores, fraqueza muscular, perda de peso, edema, são algumas das manifestações do quadro clínico do hipertireoidismo.
Como é realizado o diagnóstico? Também através do TSH ultrassensível. Ele vai estar diminuindo no hipertireoidismo primário e elevado nos casos de tumor secretantes de hipófise. O T4 livre estará elevado. Portanto, o TSH servirá como rastreio tanto para o hipo quanto para o hiper. E a partir da dosagem desse TSH é que você vai fazer a investigação da função tireoidiana completa. Quais outros exames que podem nos ajudar na avaliação de um hipertireoidismo? Dosagens bioquímicas podem levar, por exemplo, cálcio, fosfatase alcalina, transaminase. No hemograma, eu posso ter manifestação de neutropenia, de linfocitose. Os anticorpos, antiperoxidase, antitireoglobulina e antimicrosomal poderão estar presentes. E o anticorpo antirreceptor de TSH, que vai estimular o receptor de TSH, está presente em 80% dos casos de Graves. Portanto, eu posso ter Graves sem ter a manifestação desse anticorpo, a presença desse anticorpo, em 20% desses casos. O ultrassom de tireoide, ele vai nos ajudar no caso de presença de nódulos, identificando esses nódulos. E o teste de iodo radioativo, ele nos ajuda com o diagnóstico, porém ele não pode ser realizado durante o período gestacional. Quais as complicações maternas? Anticorpos antiperoxidase estão presentes em 10% das gestantes com 14 semanas e estão relacionados ao aumento de perdas fetais, aumento de disfunções tireoidianas gestacionais e aumento da taxa de tireoidite pós-parto. Na presença de anticorpos, também estão relacionados à infertilidade conjugal. Em relação às complicações neonatais, a transferência transplacentária de anticorpos estimuladores ou inibidores do receptor de TSH pode causar hiper ou hipotireoidismo fetal neonatal, dependendo do balanço entre a quantidade de anticorpos circulante e o nível sérico das tionamidas, dos hormônios antitireoidianos. Os neonatos de mulheres submetidas à tireoidectomia cirúrgica ou por iodo radioativo apresentam maior risco. Por quê? Porque eles não têm ação das tionamidas. 1% dos neonatos envolvem Graves neonatal transitório, secundária passagem do TRAB materno através da placenta. 25% dos casos de hipotireoidismo transitório neonatal é devido ao tratamento materno com tionamidas, podendo causar danos neuropsicológicos em casos severos quando o feto é supertratado. Como e quando tratar durante a gestação? Deveremos tratar quando o T4 livre estiver acima de 2,5 nanogramas por decilitro e presença de sintomas. Se paciente é assintomático, deveremos avaliar o risco-benefício. O objetivo do tratamento é manter o T4 livre materno no limite superior de normalidade, o que varia de acordo com a idade gestacional, como a gente viu no início dessa discussão. Mantendo-se o T4 livre nesse limite superior de normalidade, você consegue evitar o hipotireoidismo bócio e o desenvolvimento anormal fetal devido à passagem transplacentária de tionamidas em dose em excesso. Quais as drogas disponíveis? Temos disponíveis o propiltiracil, PTU, carbimazol, CBZ, que é convertido em metimazol após absorção, e o próprio metimazol, que é o metabólito ativo do CBZ. Qual é a ação desses hormônios? Eles impedem a síntese de hormônios tireoidianos através da inibição da iodação dos resíduos de tireosina da tireoglobulina. E também inibem a conversão periférica de T4 em T3. Nesse caso, só o PTU tem essa ação. Qual a posologia da utilização dessas medicações? O metimazol, quando
A dose de início será entre 10 a 15 miligramas dia, atingindo uma dose máxima em torno de 30 miligramas dia, e a sua manutenção vai ser de acordo com o controle, com a dosagem de função tireoidiana, principalmente com a dosagem do T4 livre, já que o TSH ele continuará supresso por um período longo. E o propiltiracil, PTU? O início a dosagem inicial varia em torno de 100 a 150 mg de 8 em 8 horas, com máximo de 600 a 800 mg dia, e a manutenção vai ser de acordo também com o controle. Se doses elevadas, deveremos dividir em 4 a 6 tomadas diárias. Normalmente utilizamos 3 tomadas diárias. Como é o controle de tratamento? Através da função tireoidiana, que deverá ser realizada a cada 4 ou 6 semanas. E qual é o objetivo de tratamento? Manter o T4 no limite superior de normalidade. Devemos reavaliar no puerpério, devido ao risco de reativação do Graves, portanto, a função tireoidiana também deverá ser repetida nesse momento. Quais são os efeitos adversos dessas drogas? Temos efeitos adversos menores, ocorrem em 5% dos casos, os mais comuns são o racho cutâneo, cefaleia, náuseas, e temos efeitos maiores. A granulocitose ocorre em torno de 0,3% das pacientes de metimazol, hepatotoxicidade em torno de 0,1 a 0,2% dos pacientes, é mais comum com o propiltiracil, principalmente na sua utilização mais a longo prazo. Colestase, mais comum com metimazol, e vasculite, mais comum com propiltiracil. Em termos de teratogenicidade, é rara a teratogenicidade decorrente dessas medicações, mas já foram descritas aplasia dérmica por metimazol e embriopatia por metimazol, sendo essas representadas por anomalias faciais, atresia anal, atresia de esôfago, fístula tráqueo-esofágica. Portanto, o metimazol deverá ser evitado durante todo o período embrionário. Aqui, nesse slide, mostramos exemplos de aplasia dérmica causadas pela utilização do metimazol durante o período embrionário. Como, então, utilizaremos essas drogas durante a gestação? No primeiro trimestre, devido à teratogênese do metimazol, utilizaremos propiltiracil. Depois de passar dessa fase, no segundo e terceiro trimestre, daremos preferência para a utilização do metimazol em decorrência do risco de hepatotoxicidade causada pelo propiltiracil. E na lactação, durante a amamentação? A amamentação não é contraindicada. Tanto o propiltiracil quanto o metimazol são excretados no leite materno. Porém, doses de metimazol até 20 mg dia e de propiltiracil até 750 mg dia não alteram significativamente os níveis hormonais tireoidianos neonatais. Só que esses devem ser monitorados periodicamente para que se faça a avaliação da necessidade de mudança de dose ou de adaptação dessa amamentação. E a tireoidectomia como tratamento do hipertireoidismo? Ela deve ser evitada durante a gestação. Vai estar indicada em casos de falha de tratamento clínico, de hipotireoidismo fetal diagnosticado, de não adesão a terapêutico ou de doses muito elevadas de tionamida, além de nos casos de intolerância à tionamida. Porém, essas situações são raras de acontecer. Normalmente a gente consegue fazer o controle do hipertireoidismo através das medicações. Agora, uma situação de emergência, que é a crise tireotóxica. O que caracteriza a crise tireotóxica? É uma emergência médica caracterizada por febre, podendo atingir níveis de 40 graus Celsius, e destaque arritmias graves, agitação, delírios, vômitos, diarreia e choque, que sem tratamento pode evoluir para coma e morte. São casos bastante graves com alta mortalidade. Ocorre em aproximadamente 1% das gestantes com hipertireoidismo. A principal causa é não adesão ao tratamento.
Porém, existem outros fatores desencadeantes, como infecções, traumas, cirurgias e o próprio trabalho de parto. Como tratar uma crise tireotóxica? O tratamento deverá ser instituído empiricamente, pelo diagnóstico clínico. Devemos solicitar a função tireoidiana, mas não devemos aguardar para tratar, porque a demora do início do tratamento pode piorar o prognóstico. Quais são as medidas gerais? Oxigenoterapia, volemia, controle de eletrólitos, antitérmicos, tentar tratar a causa desencadeante, avaliação fetal e uma monitorização em unidade de tratamento intensivo. Quais as drogas utilizadas durante o tratamento? O propiltiracil, com o objetivo de inibir a síntese de hormônio e a conversão do T4 em T3, e aí as doses utilizadas são doses altas, chegando a 600, 800 miligramas de início, passando de 150 a 200 a cada 4 a 6 horas, até um controle. Utilização de corticoides com o objetivo de diminuir a liberação de hormônios e também da conversão de T4 e T3. A utilização de beta-bloqueadores como o propanolol, diminuindo efeitos adrenérgicos. E a utilização de fenobarbital para diminuir a agitação e aumentar o catabolismo dos hormônios. Portanto, lembre-se, pontos que a gente tem que lembrar, tem que levar dessa aula. O pico de HCG entre a 8ª semana e 14ª semana, principalmente entre a 9ª e a 13ª, vai ocasionar uma queda do TSH no hipertireoidismo gestacional transitório. O rastreamento de alterações tireoidianas deve ser realizado quando temos suspeita clínica, quando temos sintomas, quando temos comorbidades associadas, principalmente diabetes mellitus, principalmente o tipo 1. O tratamento do hipotireoidismo é realizado com a levotiroxina. O tratamento do hipertireoidismo é utilizado através das tionamidas e a escolha de qual delas utilizar vai depender da idade gestacional. E o controle de tratamento será realizado em ambos os casos pela função tireoidiana, mas principalmente levando-se em consideração o TSH no hipotireoidismo e do T4 livre no hipertireoidismo. Obrigada pela atenção. O meu e-mail está disponível aqui na aula para que, em caso de dúvidas, a gente possa se comunicar de uma maneira mais fácil.